Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, também gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Primeiro trecho do estudo 16, 429, 10 de novembro de 1900. Jesus ensina-lhe onde está o verdadeiro amor. Continuava sem vir e eu me sentia imersa na maior amargura. Minha alma ficava dilacerada de mil maneiras. Sentia como uma sombra junto a mim e ouvia a voz do meu adorável Jesus, mas sem vê-lo, que me disse: o amor mais perfeito está na verdadeira confiança que se deve ter para o objeto amado. E ainda que se visse perdido o objeto que se ama, então mais que nunca é tempo de demonstrar esta viva confiança. Este é o meio mais fácil para se colocar em posse do que ardentemente se ama. Disse isto, desapareceu a sombra e a voz. Quem pode dizer a pena que eu sinto por não ter visto o meu amado bem? Então ela está aqui, né, triste, muito triste. Aí Jesus disse que o amor mais perfeito está nessa verdadeira confiança, né? Uma verdadeira confiança. E a confiança justamente tem a ver, ela vai atuar justamente numa situação em que o amor, né, que, né, no caso de Deus, né, a confiança em Deus, aquela confiança verdadeira que mais vai ser vista por Deus é quando, numa situação adversa, parece que as coisas estão dando tudo errado, parece que é o contrário, né? Parece que as coisas estão difíceis, que as coisas estão erradas, e é nessa hora que você tem que ter a verdadeira confiança, né? Então, por exemplo, eu tô passando por um momento muito, assim, delicado. E esse é o momento da verdadeira confiança, né? Onde eu tenho que me apoiar totalmente, cegamente em Deus. Totalmente, né? Então, assim, eu e meu marido, a gente tá rebolando, mas rebolando, rebolando mesmo, assim, pra gente poder se controlar, pra gente poder ver o que que a gente vai fazer, pra gente poder conseguir sobreviver, né? Não tá fácil, né? Hoje ainda ele recebeu uma má notícia, que uma fornecedora dele de anos, né? Uma que ele mais confia vai parar de servir a gente, né? Vai parar de fornecer da mesma forma que ela fazia antes, né? Que é gravar os produtos pra gente, ela não vai poder mais. E vai ser um baque daqueles, né? Até achar outra pessoa. Nossa, é muito complicado. E ela fazia um preço muito bom pra gente. Então, a gente perdeu uma mamata da boa mesmo, sabe? Mas a gente tem que confiar em Deus. É nessa hora que, assim, parece que as coisas estão desandando, mas aí é nessa hora que a gente tem que confiar e pôr a mão na, né? Que a gente tem que ser humilde, tem que se colocar nas mãos de Deus. Então, assim, e ainda que se ver perdido o objeto que se ama, ainda que você visse perdido, né? O objeto que se ama. Então, mais do que nunca é tempo de demonstrar essa viva confiança. Então, eu estou vivendo isso, né? Então, vocês veem minha mãe do nada, eu tô, né? A gente tá precisando fazer compra, acabou já várias coisas. Ai, meu marido, não, coitado, ele tá vivendo um dia de cada vez, mas o dinheiro que cair para ele, ele tem que, né, pagar as contas que estão atrasadas. Muitas contas atrasadas. E ainda veio uma conta de água, o dobro do valor por causa de um vazamento, né, que a gente não sabe onde é o vazamento. Vai ter que ver o que aconteceu. Então veio o dobro do valor cobrado. O Sabesp aqui já, né, até mandou notificação pra gente, para ver o que está acontecendo, pra gente verificar, caixa d'água, veio tudo lugar. Então, assim, no momento em que a gente mais precisa economizar, vem conta mais alta, vem uma situação da fornecedora que é mais barata parar de nos servir. Aí tá muito, assim, pesado o cartão de crédito, por causa dos exames, por causa dos remédios, por causa dos médicos particulares que meu marido tá tendo que ir para conseguir fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico, ele, né, é possível que ele consiga se aposentar, mas vai vir bastante gasto. Então, é nessa hora em que ele vai dispensar, né, já falou com a funcionária ontem que vai dispensar ela,
eu vou ter que trabalhar no lugar dela, então vou ter menos tempo, né, aqui à tarde, talvez para ficar, né, vou ter que trabalhar até fim de semana, porque vai apertar bastante. Mesmo a gente sem saúde, meu marido hoje precisou deitar, tava tonto. E aí eu tive que chamar ela para me ajudar enquanto ela tá aqui, né, à tarde. Ele esqueceu de algumas coisas essa semana, de tão nervoso que ele passou por causa do apagão da internet que teve na segunda-feira, né? Nos prejudicou muito, não conseguiu fazer nota fiscal, não conseguiu quase nada, nem da Amazon, nem do Mercado Livre funcionava. Então, meu marido ficou muito nervoso e ele acabou esquecendo de comprar produtos, aí atrasou os produtos. Uma porção de confusão, né? Uma bola de neve que vai, é o nervosismo, então. Aí ele fez as contas do que a gente está devendo, do que está atrasado e tá tudo despencando, assim. E aí eu coloquei na mão de Deus, né? E na hora Jesus já fala, é a hora de confiar. Essa é a hora de confiar, né? E aí você pergunta, não, será que a gente deveria ter comprado carro? Ele também pergunta isso, mas eu falei para ele, pelo amor de Deus, você tá doente, né? Não tem como. Você tá muito doente que se pé, né? Não tem como a gente ficar sem carro. Então, o dinheiro iria acabar, esse dinheiro iria pro ralo, né? E não iríamos usá-lo para isso, que é para isso que a gente queria usar esse dinheiro que você recebeu no processo. Então, graças a Deus que a gente conseguiu comprar o carro, né? É uma parcela, mas assim, vai acabar a escola do meu filho, né? Que é R$ 1.000. A parcela é praticamente o mesmo valor da escola. Então, meu filho está se formando, não vai ter mais que pagar a escola. Então, por isso que a gente aceitou pegar esse carro. E vai acabar também outra parcela de R$ 1.000 de outra coisa também. Então, por isso também que a gente aceitou, né? Para poder. Então, eu sei que Deus está do nosso lado, está tendo bastante venda. Isso eu não posso reclamar, né? Dos quebra-cabeça está tendo bastante venda. É um milagre. Eu falo para vocês. Eu não sei quem que compra esses produtos. É uma coisa que eu não compraria, entendeu? Então, assim, mas essas pessoas compram e é um milagre. É um milagre, sim, muito grande, sai muito, sabe? E eu fico perguntando para Deus, como o Senhor faz isso? Né? Como o Senhor faz isso? Então, assim, a gente tem que confiar. Confiar cegamente. A minha mãe acabou de mandar R$ 300, eu nem esperava isso. Né? Porque ela já me deu um presente de aniversário em dinheiro, né? Aí eu guardei, meu irmão me deu R$ 100, também guardei para ajudar a pagar o cartão de crédito. Aí conseguimos pagar o cartão de crédito inteiro esse mês. Porém, a gente já viu a fatura do mês que vem e está praticamente quase o dobro do que a gente pagou esse mês. Então a gente sabe que talvez vai ter que parcelar a fatura por causa dos exames, por causa. Meu marido fez 2 ressonâncias, fez mais outro exame, pagou médico caro, particular, comprou remédio caro, particular, né? Tudo no dinheiro, tudo no cartão de crédito. Então, assim, é muita, muita coisa. E aí, esse dinheiro que a minha mãe mandou, eu vou fazer compra. Porque para meu marido não ter que se preocupar com isso. Vou fazer compra para ele usar o dinheiro que ele conseguir levantar para pagar as nossas contas. Para ver o que você consegue pagar, né? Tem contas que são essenciais para a gente continuar trabalhando. Então, se, por exemplo, não pagar, né, o imposto da empresa, já era. Se a gente não pagar a nossa loja virtual, já era. A gente não tem trabalho, a gente não consegue trabalhar. Se a gente não comprar produtos, matéria-prima para os produtos, né, a gente não trabalha. E se a gente não tem, se essas coisas faltarem, né, contador, tudo mais, se a gente não tem condições de pagar essas coisas, a gente não ganha nenhum real. Nenhum real. E aí a gente vai passar todo tipo de necessidade. Porque não tem outra fonte de renda, né? Só essa. Então é muito importante confiar em Deus justamente nessa hora. Nessa hora, né? Então ele nos ajuda, eu vejo. Não tem como não agradecer todos os dias pela providência de Deus. Mas é isso aí. É, é só é só na divina vontade para a gente ter esse verdadeiro amor que Jesus está falando. Eu falo para você, é esquecer de mim como eu já estou acostumada. A não me preocupar com o amanhã, como eu já estou acostumada. Sabe? Ouvir as preocupações do meu marido, mas não me preocupar. Confiar que Deus vai iluminar ele, que ele vai conseguir ter as luzes de Deus, que eu vou conseguir ter a saúde para ajudar, mesmo com as dores que aparecem, né? Que quanto mais eu trabalho, mais dor eu tenho. Então, a minha saúde é complicada, mas
Peço para Deus me dar força, né? Só Deus para ajudar a gente. Muito mesmo, assim. Então eu preciso ter uma confiança, sim, meu Deus, cega, mas assim, mais do que o normal. É a confiança mesmo, assim, de todos em nome de todos. Vamos dizer assim. A confiança divina mesmo, né? Que não tem como, né? Então é quando você se acha que as coisas estão perdidas, esta é a hora mais importante para você demonstrar a sua viva confiança. Este é o meio mais rápido e fácil para colocar em posse do que ardentemente se ama. Então, este é o único meio mais fácil para você se colocar em posse do que ardentemente se ama. Então, você vai amar de verdade esse Deus. O amor mais perfeito está nessa confiança. Então, se eu amo a Deus, se eu amo a Deus, eu preciso confiar nele. Eu amo a Deus. Se eu amo de verdade, é nessa hora que eu vou provar esse amor, através dessa viva confiança. Então, é muito importante a gente se firmar nele. Entendeu? É muito sério. É muito importante. Né? E nem olhar para os lados, só olhar para frente, olhar para o céu, né? Modo de falar, olhar para o sol, que não deixa de brilhar todos os dias e o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Confiar que ele não falha nisso. A gente já leu o trecho sobre o Pai Nosso, né? E Jesus explicando na Valtorta que se rezar essa oração, ele garante, né? O sustento de cada dia. E é essa oração que nos sustenta na divina vontade, o Pai Nosso. E daí o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ele nunca vai falhar, que é justamente sustentar a minha empresa, né? Sustentar o meu meio de sobrevivência. Ele sabe que eu preciso e ele vai me ajudar. E ele fortalece, né? Também a nossa saúde para a gente conseguir trabalhar, né? Então, 11 de novembro de 1900, o outro trecho, 4.30, saindo do divino querer se perde o conhecimento de Deus e de si mesmo. Parece que o Senhor bendito quer exercitar-me na paciência. Não tem compaixão nem das minhas lágrimas, nem do meu dolorosíssimo estado. Eu, sem ele, me vejo imersa nas maiores misérias. Creio que não haja alma mais perversa que a minha. Se bem que, estando com Jesus, me vejo mais que nunca má. Mas como me encontro com ele, que possui todos os bens, minha alma encontra o remédio a todos os males. Assim que, faltando ele, tudo para mim termina. Não há nenhum remédio para minhas grandes misérias. Muito mais me oprime o pensamento de que não seja mais vontade sua o meu estado. E não estando em seu querer, me parece estar fora do centro. E muitas vezes penso em como sair. Agora, estando com essas disposições, ouvi-o atrás de minhas costas que me dizia: Cansaste-te, não é verdade? E eu, sim, senhor, sinto-me bastante cansada. E ele continuou: Ah, minha filha, não saias do meu querer, porque saindo de dentro dele vens a perder meu conhecimento. E não conhecendo-me, vens a perder o conhecimento de ti mesma, porque só se distingue com clareza se é ouro ou lama com os reflexos da luz. Porque se tudo é trevas, facilmente se podem confundir os objetos. Agora a luz é meu querer, que te dando o meu conhecimento aos reflexos desta luz, venha conhecer quem você é. E vendo a tua fraqueza, o teu puro nada, agarras-te aos meus braços e junta-te ao meu querer. Vives comigo no céu, mas se quiser sair do meu querer, a primeira coisa que perderá é a verdadeira humildade, e depois virá a viver sobre a terra e será obrigada a sentir o peso terreno, a gemer e suspirar como todos os outros desventurados que vivem fora da minha vontade. Dito isso, foi retirado sem sequer ser visto. Quem pode dizer o rasgo da minha alma? Então, a Luísa, ela está nessa situação em que Deus quer que ela conheça o seu nada, né? E ela realmente está experimentando nesse estado dela, dolorosíssimo, o nada que ela é. Que sem Deus ela, né, é tudo isso aí, né? Ela falou perversa, ela se vê mais do que nunca má, tudo de ruim, né? É a realidade da pessoa que, né, se sente em si mesma, né? E é o que ela está fazendo, ela está se sentindo nela mesma. Então, quando a gente está com Deus, tanto que o trecho que a gente meditou é que entra em mim e esquece dos problemas, né? O outro trecho anterior. E aí, anterior, antes, né, do outro estudo anterior. E ela sai de Jesus e aí fica nessa situação, né? Então, aí ela fala que está bastante cansada. Ele continuou: Ah, minha filha, não saia de meu querer, porque saindo de dentro do meu querer, você vai vir a perder o meu conhecimento. Então, ele não esperava que ela dissesse essa resposta, né? Então, ela concordou com ele, então, né? Então, ele já veio chamar a atenção dela, né? Corrigi-la, cuidado,
não saias do meu querer, porque saindo de dentro dele você vai perder o meu conhecimento. E não conhecendo-me, vens a perder o conhecimento de ti mesmo. Então, se ela não sabe sobre Jesus, ela não vai saber sobre ela também, né? Porque o verdadeiro conhecimento de si mesmo é o que se refere a Deus, é o que se refere em direção a Deus. O outro conhecimento que se não tem a ver com Deus é mentira, né? Falsidade, né? Porque só se distingue com clareza se é ouro e lama com os reflexos da luz divina. Porque se tudo ali é trevas, facilmente se pode confundir os objetos. Então a pessoa não vai saber. Se ela sai, né, da vontade divina e perde o conhecimento divino, ela não vai saber mais aonde está Deus, aonde ela está, quem é, se ela é boa, se ela é má, ela nunca mais vai saber. Então, a gente, quando está na divina vontade, a gente recebe a luz do conhecimento divino, que nos ilustra, né, que nos ilumina, que nos fornece conhecimento do nosso ser, se nós estamos agradando ou não. Se a gente perde o conhecimento, vivemos nas trevas, e a gente nunca vai saber mais se a gente faz o bem ou se a gente está fazendo o mal. Nunca mais, né? Então, a luz é a divina vontade, que te dando o meu conhecimento, os reflexos desta luz, você vem a conhecer quem realmente você é. E aí você vai ver a sua fraqueza, o teu puro nada, né? Agarra-te aos meus braços e junta-te ao meu querer, vives comigo no céu. Mas se quiser sair do meu querer, a primeira coisa que perderá é essa verdadeira humildade e depois virá a viver sobre a terra. Então, a verdadeira humildade é o verdadeiro conhecimento de si mesmo, né? Do quanto é dependente da luz de Deus. Se você não tiver Deus como referência, você não sabe mais de nada, né? E aí você, ao não saber, você se agarra a qualquer coisa da escuridão onde você está e você perde a humildade verdadeira, que a humildade é a verdade. Então você não vai saber qual é a verdade, realidade do seu estado. Daí você vai ficar perdido, né? E vai sentir o peso das coisas terrenas, vai gemer e suspirar, como todos os outros desventurados que vivem fora da vontade divina. Então, viver na divina vontade é viver no círculo da verdade, sabendo exatamente o que você está fazendo em direção a Deus e se você está o agradando ou não. Então, se sai da divina vontade, você fica na escuridão total. E aí você não tem mais noção de nada. Você fica tão cego que você não tem noção. Você acha que está fazendo bem, mas aquele bem não é bem, porque não tem Deus como referência para poder ver se é bem mesmo. E aí você fica numa escuridão que não tem fim. Então, é muito sério. Então, só com a luz da divina vontade que você sabe qual é a verdadeira verdade de Deus, qual é a verdadeira vontade dele para você realizar e agradá-lo verdadeiramente. E reconhecer que sem a ajuda dele você é um nada, sempre vai ser um nada. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina da minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus ensina-lhe onde está o verdadeiro amor. Continuava sem vir e eu me sentia imersa na maior amargura. Minha alma ficava dilacerada de mil maneiras. Sentia como uma sombra junto a mim e ouvia a voz do meu adorável Jesus, mas sem vê-lo, que me disse: o amor mais perfeito está na verdadeira confiança que se deve ter para o objeto amado. E ainda que se visse perdido o objeto que se ama, então mais que nunca é tempo de demonstrar esta viva confiança. Este é o meio mais fácil para se colocar em posse do que ardentemente se ama. Disse isto, desapareceu a sombra e a voz. Quem pode dizer a pena que sinto por não ter visto o meu amado bem? Então esse trecho é maravilhoso, né? E fiquei muito encantada, né, com o que foi falado na live. Trouxe muita alegria, né, no meu coração, assim, sobre essa questão mesmo dessa confiança que Jesus quer de nós, essa confiança cega mesmo, né? Porque aqui tá falando que às vezes se vê perdido o objeto que se ama, né? No sentido assim, você sabe que Deus está com você, não te abandonou, né? Você não vai falar, eu sinto que perdi Deus, não. Você não sente. Mas às vezes você pode sentir assim. No caso da Luísa, ela não estava vendo ele, né? No nosso caso, na hora, parece que não. Pode você estar numa situação difícil, que parece que tá perdido. Naquele momento você não vê também ele no sentido assim. Não apareceu ainda uma solução, né? Às vezes assim, você não viu uma solução, né? A situação ainda não teve uma resolução para essa situação. Você está esperando em Deus, né? Não teve ainda uma resposta ainda em direção àquela situação. Mas é aí que você tem que confiar. Não é só quando você tem garantia de nada. Expectativas, né? Quando para você, não, eu vou confiar em Deus quando Ele me mostrar passo a passo. Quando eu enxergar tudo, a ampla visão, eu tenho que enxergar tudo lá na frente
tudo assim, muito claro, confirmações e tudo mais. Eu tenho que ter certeza que vai dar certo para me confiar em Deus, essas coisas. E às vezes ele quer você confiando na escuridão, de certa forma. A escuridão no sentido de que ainda ele não te falou, né? Não te mostrou ainda como... Você não sabe como a situação vai ficar. Mas você confia plenamente nele, que está no controle de tudo. E que ele fará o que for melhor, né? Que você não duvida dele, né? Então isso é muito importante, né? E sobre isso, foi falado na live assim, né? Que o sinal claro, né? De que a alma que está realmente constante, né? Que a divina vontade está reinando mesmo, né? Nela, né? Que ela está nessa constância mesmo da divina vontade é a paz. É muito importante, que às vezes pode faltar até uma informação ainda, um conhecimento, né? Ela não está entendendo, às vezes, o que ela está passando, né? Às vezes ela não tem aquela assim, fusa, poderosa e consegue já rápido, né, captar essa luz com facilidade, né? Mas ela, mesmo assim, fica em paz, né? Ela tá uma pessoa, assim, que tá em paz em tudo o que acontece, né? Isso é muito importante, né? E isso é confiança, né? Porque quando a gente se perturba, é sinal de que a gente olhou para nós mesmos, né? É sinal de que a gente fica olhando para nossas pequenez, misérias, dificuldades, né? E aí, tirou os olhos de Jesus, claramente. Então, isso é muito sério, né? Agora, quem confia não se perturba. Porque se você já sabe que tá tudo assim, Deus já fez todas as coisas, já dispôs tudo. Você ainda não sabe o que ele dispôs. Então, de certa forma, você não está vendo. Mas você sabe que ele dispôs. Que tudo vai seguir da melhor forma possível. Melhor, né? Dentro do propósito dele, né? Isso é maravilhoso. Às vezes você tá bem assim, não consegue ver tudo no sentido do que tá fazendo as almas. No sentido do que tá fazendo as almas dos seus familiares. Porque, os conflitos que nós passamos, eles são assim, eles têm... Eu posso encher a bebê aqui de brincadeira, de brinquedo, mas ela se interessa mais pelo que eu tô fazendo. Mas então, né, o que eu tô falando é o seguinte, né, que Deus tem propósitos universais, Deus tem propósitos nas almas das pessoas da sua família, porque quando tem um problema, não é só você envolvida, é as pessoas que convivem com você. E Deus, assim, está trabalhando nas almas dessas pessoas. Então, por isso que tudo é divina vontade. Até a sua vida como ela é, onde você mora, as pessoas que Deus colocou na sua vida, né? Então, Deus tem desígnios incríveis, né? Para trabalhar nas almas dessas pessoas também. E Ele usa daquela contrariedade, daquela tempestade, daquele problema, né? Para isso, né? Para fazer esses feitos. Então, a gente, às vezes, assim, não consegue ver tudo. Não consegue, assim, nós somos pequenos, né? Então a gente consegue ter dimensão de tudo que ele possa estar fazendo em direção daquelas circunstâncias que permite você passar. Mas você confia plenamente nele. Você confia. Isso é maravilhoso. Isso é o verdadeiro amor. Entendeu? Porque se a gente fala assim, não, Senhor, só eu entendendo tudo, primeiro eu confio no Senhor. Eu só me provando totalmente, né? E aí eu vou confiar no Senhor. Isso é aquela pessoa que fala, só se eu ver que eu vou crer. Ele fala, felizes os que não veem e creem. Então, feliz você que ainda não está vendo, porque às vezes o problema está ali e ainda não tem uma solução. Você não sabe como vai se resolver, mas você acredita plenamente em Deus. E por isso você não se perturba nem um pouco. Mesmo que as outras pessoas virem para você, como se a perturbação fica fora, não entra em você, né? Porque elas vêm até você e meu marido fica, o que nós vamos fazer, né? E é do homem isso, né? Fazer aquele monte de conta, ficar preocupado, mexer daqui, mexer dali, economizar dali, economizar daqui, né? E agora, né? Vamos vender o carro? Não vamos vender o carro. Vamos ver. Aí eu falo com ele, o carro, nós precisamos dele, inclusive para levar a menina nas consultas facilita muito, né? O tempo que ele teria que sair do trabalho dele de ônibus para levar a gente no médico. Porque às vezes é um médico tão longe. E ainda voltar pro trabalho dele não daria. E aí poderia deixar muito mais bravo lá os chefes dele lá. Porque ele demoraria muito mais para chegar. E de carro é muito mais rápido para resolver as coisas. E ele consegue pegar uma declaração e voltar pro trabalho dele. Então, assim, é um meio que nos ajuda, né? Ainda mais com tanto médico que a gente tá indo, né? Entendeu? E se não tem o carro, aí fica pior também, porque... né, para meu marido com certeza é mais seguro ele me ver andando no carro do que eu ficar pegando ônibus. Eu tenho que ficar pegando ônibus com a bebezinha. Então ele fica mais tranquilo, né, nesse sentido. E o Uber, dependendo da distância, é muito caro. Não dá para financiar o Uber, né? Então, é o meio
que tá sendo muito útil. Então, só que assim, às vezes se desespera, já querendo resolver tudo. Fala assim, calma, a gente nem foi no médico ainda, nem teve o parecer ainda. A gente foi num médico só. Entendeu? A gente ainda não sabe como que vai ficar. Calma, né? Então, assim, às vezes as pessoas, né, ficam se sentindo, tá perturbada, né, tá preocupada, né, e traz aquilo pra você, né, aquela realidade ali, né, que a pessoa tá apresentando, né, mas, aí o que eu penso disso? Eu posso ainda não saber exatamente como vai ficar a situação. Ah, vai ter que pôr o capacete na bebê, sim ou não, só que eu fico observando a ação de Deus, porque eu até falei com meu marido e ele confirmou que também tá percebendo isso, pra gente, é até bom pra gente levar isso pro médico. Eu tô percebendo que. Peraí. Eu tô percebendo que a cabeça da bebê tá diminuindo. Eu tinha percebido isso de uma primeira vez. A gente foi no neuro. O neuro foi fazer de novo as medidas da cabeça da menina e tem um gráfico lá onde eles colocam da simetria craniana em grau leve, moderado e alto. Então, de um grau, ela pulou, né? Ela baixou o nível. Ele falou que ainda tá no nível médio, mas baixou o nível lá da simetria dela, porque falou que as medidas dela diminuiu. E eu tô percebendo que isso tá diminuindo. Eu falei assim, não, isso não é coisa da minha cabeça. E aí eu pensei em tirar fotos, né, da cabecinha dela pra ir acompanhando, pra ter ali um registro. Porque eu tô notando que a cabeça da menina tá diminuindo e meu marido tá com a mesma impressão. Olha só. Entendeu? Sem nada, sem capacete, sem nada. O que a gente tá fazendo? Aquilo que os médicos instruíram a gente. Ó, não coloca a neném pra dormir mais de lado. Simplesmente isso. E aqueles exercícios de barriga pra baixo, né, que a fisioterapeuta tinha passado. E a gente tá deitando ela mais de lado. E eu tô percebendo que até que o médico falou que ela tem um calo no crânio. Ele falou que isso que era o preocupante, de talvez assim, se não for nada, com o tempo passa. E não tem nenhuma intervenção cirúrgica que precisa fazer. Mas ele falou que tem que acompanhar ela até 1 ano e meio. Só pra ver se não vai desenvolver nenhum problema por causa desse calo no crânio. É um lado da cabecinha dela que é mais alta. É um calo que ela tem na cabeça, né? Mas esse calo tá diminuindo também. Então, olha só. Entendeu? Então, assim, eu não sei o que Deus tem lá na frente, mas eu confio plenamente nele que fará o melhor, né? Então, nesse sentido, às vezes você não vê ainda, você não sabe, mas você confia em Deus, né, que vai ser feito o melhor, né? Então, é que eu falo com ele sempre, né? Calma, confia em Deus. Vamos seguir tipo o fluxo do que precisa ser feito primeiro. Tem que levar então no médico? Então, calma, né? Entendeu? Que os homens são mais racionais, né? Muito racional, muito preso assim aos cálculos, aos números. Não, nós temos que ter essa segurança de saber se tem esse dinheiro e tal, né? Então, assim, nesse sentido, mas a gente não se perturba, né? Porque no fundo, você está tudo no controle de Deus, né? E que ele, a palavra dele não é brincadeira, é verdade. Ele fala que cuida dos seus filhos, né? Ele fala, olha as aves do céu, né? Não semeio em nada, e todo dia tem ali o alimento. Eu não vou fazer mais por vocês, homens de pouca fé. Então se eu sei que não falta nada mesmo, porque eu vejo multiplicação na minha casa acontecendo constantemente. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 10 de novembro de 1900. Jesus ensina-lhe onde está o verdadeiro amor. Continua sem vir, e eu me sentia imersa na maior amargura. Minha alma ficava dilacerada de 1000 maneiras. Sentia como uma sombra junto a mim e ouvia a voz do meu doce Jesus, do meu adorável Jesus, mas sem vê-lo, que me disse: o amor mais perfeito está na verdadeira confiança que se deve ter para o objeto amado. E ainda que se visse perdido o objeto que se ama, então mais que nunca é tempo de demonstrar esta viva confiança. Este é o meio mais fácil para se colocar em posse do que ardentemente se ama. Disse isto, desapareceu a sombra e a voz. Quem pode dizer a pena que sinto por não ter visto meu amado bem? Então ela estava imersa na maior amargura. Minha alma ficava dilacerada de 1000 maneiras. Então ele estava sem vir, né? Continuava sem vir. E aí, como se fosse assim, né? Ele não vem, então
ela começa a sentir essa amargura tão grande, dilacerada de mil maneiras, e, e ela tem aqueles pensamentos, né? Ele não me ama mais, ele não tá vindo e tudo. Aí ele fala: o amor mais perfeito está na verdadeira confiança que se deve ter para o objeto amado. E assim, mesmo que você não tiver me vendo, e ainda que se visse perdido o objeto que se ama, então mais que nunca é tempo de demonstrar esta viva confiança. Este é o meio mais fácil para se colocar em posse do que ardentemente se ama. Então, assim, não, o amor a Deus envolve essa confiança. Se a gente não confiar em Deus, você não pode falar que ama. O amor mais perfeito está na verdadeira confiança. Quem fala que é o amor é Deus, né? Ele que fala o que é. E ele tá falando, se não tem confiança, não tem amor. Como que você fala que ama a pessoa e você não confia nela? Aí porque ela não... Ah, porque se a gente, por exemplo, fala que ama a Deus, né? E aí, porque ele não faz o que você quer, você fala que ele não te ama. Você fica, né, assim, ah, não é bem assim então, né? Deus não me ama, não. Ele não faz a minha vontade, não faz o que eu quero. O verdadeiro amor está em confiar na pessoa que se ama. E tudo que acontecer, você continua confiando em Deus. Por isso que a gente vive numa paz muito grande, né? Porque tudo, você sabe, é Deus. É a vontade de Deus. E eu confio nele. Eu confio nele. Então eu sei, como eu confio, eu sei que ele tá comigo, ele não me abandona. Eu não fico pensando, a confiança faz a gente pensar assim, eu sei que Deus está nisso, eu sei que Deus está comigo. Eu não desconfio do amor dele. Eu confio que ele me ama, eu confio que ele está comigo. Está acontecendo essa situação difícil, mas eu sei que ele está nisso, e eu sei que o que está acontecendo é bom. Isso é uma confiança muito grande, né? Em tudo a gente vê luz, em tudo a gente vê amor, em tudo a gente continuar acreditando em Deus, continuar confiando, continuar se abandonando e ficar em paz, né? Apesar de tudo que acontece na vida, né? Não pensar, Deus me abandonou. Por isso que aconteceu isso, né? Tipo, uma situação, imagina assim, uma situação acontece, aí quando a gente não teria essa confiança, ah, aconteceu isso é porque Deus me abandonou, porque Deus não tá comigo. Não, a gente só pensa, não pensa assim. Quando tem essa confiança, não pensa assim. Tipo assim, igual, às vezes nas coisas mais bobas, né? Que acontece. Igual eu falei na live, né? Que aqui em casa tava aparecendo escorpião, filhote de escorpião. Na hora que eu vi, eu fiquei assim, meu Deus, eu não fiquei falando assim, nossa, Deus me abandonou. Olha o que aconteceu, olha o que está acontecendo na minha casa, Deus me abandonou, Deus não me ama. Tudo que eu vivo com Deus é uma ilusão. Eu não vivo na divina vontade. É uma ilusão. O que eu estou pensando que eu amo, pensando que Deus me ama, pensando que eu vivo na divina vontade. Olha o que está acontecendo na minha casa. Eu não estou conseguindo fazer as coisas, não sei o que, pensar um monte de coisa. Não. Eu penso assim, Deus está me corrigindo. Deus me ama tanto que Ele me corrige. Deus está me mostrando que eu preciso corrigir situações aqui, que o meu marido precisa corrigir. Eu vejo tanta luz em coisas tão simples. Eu vejo tanta luz, eu vejo o amor de Deus me cercando só porque eu vejo o escorpião passando no chão. Eu vejo Deus me cercando de amor, de cuidado, do cuidado de pai, sabe? Do amor de pai que corrige, que te ordena, que te coloca no caminho certo, que fala para você o que é certo, através das circunstâncias. E aí, nesse dia que aconteceu isso, por exemplo, que eu vi esses bichos aqui em casa, aí eu fui conversar com meu marido, para ele também me ajudar. Me deu assim veio uma coisa assim, um ímpeto em mim, porque Deus, um ímpeto assim divino de conversar com ele para ele me ajudar, porque ele ajuda muito, mas ainda pode ser mais, pode fazer mais ainda. A gente né, tá junto, ele tá junto comigo, ele me ajudar, ele me apoiar, ele fazer mais coisas na casa. E aí ele me deu um ímpeto assim de pedir socorro, porque eu tava fazendo as coisas aqui, a faxina sozinha, e ele não tava me ajudando.
E aí depois que passa, depois eu estava lá no trabalho e passou. E eu vi umas meninas conversando, a gente falando de família, de marido, e ela falou assim: ah, ela vendo a menina comentando sobre a questão do marido não fazer nada em casa e tudo. Aí ela falou assim: nossa, eu achei que era só o meu, porque o meu marido, ele chega em casa, ele só fica no videogame. O marido dela, adulto, ele chega do trabalho, ele não faz nada. Ele fica o tempo inteiro no celular, no videogame. O marido, não é o filho, não, o marido. Ele passa a madrugada inteira. Ela falou, não sei nem como que ele consegue trabalhar. E ele não me ajuda em nada. Ele não lava um prato, ele não faz nada em casa. Eu que faço tudo. E ela assim, cansada, sabe? Aí na hora eu falei assim, nossa, Jesus. Quando eu falei pro meu marido, quando a gente coloca assim esses atos que a gente faz para colocar as coisas em ordem, igual eu fui e falei com meu marido, vamos me ajudar, e ele foi e ajudou e tudo. É uma reparação. Você está fazendo, você está ali, é Deus trabalhando através de você naquele ato. E é uma reparação. Colocar as coisas em ordem, reparando por toda essa desordem que está nas famílias. Toda essa desordem, imagina, gente, a desordem que acontece, o marido o tempo todo no celular e a mulher fazendo tudo sozinha, tudo, tudo, tudo. Da comida, da casa, lavando roupa, dando comida quase na boca dele, colocando comida no prato para ele, e ele fica no celular jogando. Gente, olha a desordem. E aí a gente vivendo na divina vontade, é Deus em nós, e a divina vontade é ordem, é harmonia, é felicidade. A felicidade, a ordem, a alegria, a paz só reina onde tem ordem. Não tem como. Essa família pode ser, esse marido, essa família, o jeito que tá, pode acontecer deles acabar se separando por causa disso. Por causa dessa desordem, dele colocar tudo nas costas dela. E aí a gente vive essa reparação, atos de reparação, de uma coisa mais simples, uma coisa muito simples. Mas que é um ato divino, que é Deus que está fazendo. Então, assim, por que que eu falo, o que que tem a ver com a confiança, né? Porque quando aconteceu, eu não fiquei pensando, Deus não me ama. Quando eu vi o escorpião, Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus não me ama, Ele não cuida de mim. E Ele fala no livro do céu que a alma que vive na divina vontade, é, Ele cuida, Ele zela. Então Ele não está zelando de mim, está deixando, Ele cuida e zela da alma. Então Ele está cuidando e zelando da alma do meu esposo e de tantas almas, e me purificando, me usando, e nesse processo mesmo que eu estou sendo usada por Deus para colocar as coisas em ordem, também pode aparecer alguma coisa em mim, uma desordem, um apego, ainda uma miséria, e é purificado, e isso é transparecido nesse momento que eu estou sendo usado por Deus para ser um instrumento dele, né? Eu sou um instrumento débil, miserável, que aparece as misérias na hora que eu estou fazendo as coisas. E ele vai me purificando, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Apareceu essa debilidade, o que que apareceu? De cada situação é de um jeito, né? Cada situação a gente vê uma luz, uma purificação, mas assim, sempre confiando em Deus, que é Ele que está trabalhando e amando esse processo. Você confia tanto em Deus, você fala, eu sei que é o Senhor que está trabalhando em mim, que está trabalhando no meu esposo, que está trabalhando nas famílias inteiras, do mundo inteiro, não só na minha. Olha só como é a confiança, é ver Deus e ama tudo o que Ele faz. Você não vê problema em nada. Você só vê amor de Deus. Muito incrível, né? No volume 4, ainda 11 de novembro de 1900. Saindo do divino querer se perde o conhecimento de Deus e de si mesmo. Parece que o Senhor bendito quer exercitar-me na paciência. Não tem compaixão nem de minhas lágrimas, nem de meu dolorosíssimo estado. Eu sem ele me vejo imersa nas maiores misérias. Creio que não haja alma mais perversa que a minha. Se bem que estando com Jesus me vejo mais do que nunca má. Mas como me encontro com ele, que possui todos os bens, minha alma encontra o remédio a todos os males. Assim que faltando ele, tudo para mim termina. Não há nenhum remédio para minhas grandes misérias. Muito mais me oprime o pensamento de que não seja mais vontade sua meu estado. E não estando em seu querer, me parece estar fora do centro. E muitas vezes penso em como sair. Agora, estando com essas disposições, ouvi-o atrás de minhas costas que me dizia: Cansastes, não é verdade? E eu, sim, Senhor, sinto-me bastante cansada. Ela estava com a disposição para sair da vontade dele. Olha o que ela fala. Ela falou que, ó,
Assim que, faltando ele, tudo para mim termina. Não há remédio para minhas grandes misérias. Muito mais me oprime o pensamento de que não seja mais vontade sua o meu estado. E não estando em seu querer, me parece estar fora do centro. E muitas vezes penso em como sair desse estado. Ela pensa, não é a vontade de Deus esse estado, e eu quero sair, e ela fica nessa perturbação aí, né? Aí ele falou, você tá cansada, né? E ele, minha filha, não saias de meu querer. Se ele falou com ela, né, não saias, é porque ela estava com essa disposição de sair do estado. E o estado é vontade, o estado que ela estava é a vontade de Deus. Ela que ficou pensando, parece que não é a vontade dele, só porque ele não aparece, mas é. E ela pensando em sair do estado e sair da vontade de Deus. E ele falou, não saia do meu querer. Porque saindo de dentro dele, vens a perder meu conhecimento. E não conhecendo-me, vens a perder o conhecimento de ti mesma. Porque só se distingue com clareza se há ouro ou lama com os reflexos da luz. Porque se tudo é trevas, facilmente se podem confundir os objetos. Agora, luz é meu querer, que te dando meu conhecimento, aos reflexos desta luz venha conhecer quem você é. E vendo a tua fraqueza, o teu puro nada, agarras-te aos meus braços e junta-te ao meu querer. Vives comigo no céu. Mas se quiser sair de meu querer, a primeira coisa que perderá é a verdadeira humildade. E depois virá a viver sobre a terra e será obrigada a sentir o peso terreno, a gemer e suspirar como todos os outros desventurados que vivem fora de minha vontade. Nossa, aí ele dá todas as razões assim, para ela não querer sair da vontade, para a gente também. Olha o que ele fala, então ele nos convence assim de uma forma muito forte, né? Da gente não querer nunca, jamais sair da vontade dele. Ó, se quiser sair de meu querer, a primeira coisa que perderá é a verdadeira humildade. E depois virá a viver sobre a terra e será obrigado a sentir o peso terreno, a gemer e suspirar como todos os outros desventurados que vivem fora de minha vontade. Dito isto, foi retirado sem sequer ser visto. Quem pode dizer o rasgo da minha alma? Então é muito importante, né, a gente ficar só na divina vontade, não querer nada, não querer nunca fazer a nossa vontade. Olha o que ele fala, não saias de meu querer. Você vai perder o conhecimento de mim, e perdendo o conhecimento de mim, você perde o conhecimento de você mesma. Por isso que a gente vê o ser humano totalmente perdido, a gente fica totalmente perdido sem Deus. Sem a vontade divina, a gente não enxerga um pau na nossa frente. Não compreende Deus, não compreende a si mesmo, não compreende as pessoas, não compreende nada. É trevas, 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 desgraça mesmo, desventura total. Mas na divina vontade a gente tem a clareza nas coisas, a clareza de Deus, a luz que vem dele, da vontade dele. Para poder conhecer ele, tem que ter a luz dele. Conhecer Deus, conhecer a nós mesmos, compreender ele. Não tem como sem a luz dele, sem a divina vontade. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém.